Já que você queria falar, ô Vidigal, vamos falar então sobre a questão da propina em ouro. É disso que você quer falar? Dos pastores que foram primeiro denunciados aí, que tinham um gabinete paralelo pelo Estadão. E hoje pela manhã, na verdade ontem à noite, a Folha de São Paulo divulgou áudios deles falando aí de propina, até alguém pedindo 1 quilo em ouro para liberar verbas para uma cidade lá do Nordeste. Vai lá, fica à vontade não. 1 minuto. Não, já que você pediu para falar sobre o assunto. Eu gostaria que você talvez tivesse referido, né, a mesma impostação que você falou que não, tá coladinho e tal. Mas tudo bem. Mas a grande questão é a seguinte, né? Esse atual ministro da Educação deveria já ter se desligado do cargo, né? Para o bem das investigações. Esses dois senhores, que por acaso são dois pastores, devem ser investigados o quanto antes, né? O que nos preocupa, porque muitas vezes a gente vê um discurso moral e cristão de honestidade, mas esse discurso é só da boca para fora. Porque um discurso religioso, ele não precisa ser gritado para ser ouvido. Não precisa ser um discurso de ódio, né, de ofensa. Né? Então, esse governo, né, pregando, então, que Deus está acima de todos, né, o que eu acho preocupante. Eu que respeito todas as religiões, mas eu só chamo a atenção para isso. O discurso moral e religioso normalmente serve de enganação. A se comprovar, está agora nesse fato no Ministério da Educação, de dois pastores que faziam lobby para a educação, né? Inclusive cobrando uma barra de ouro. Conclui, Vidigal. Não, diferente aconteceu na vacina. Então, assim, a minha grande preocupação é a seguinte: o discurso moral e religioso, ele é muito enganador. Então, tem muito cristão, tem muita gente que se acha cristão, mas se for olhar dentro do espelho as coisas que fala e faz, não é cristão nem de longe. Francês, o que você acha desse negócio de pedir propina em barra de ouro? Dá pra rastrear esse tipo de propina? Eu acho difícil, só se estiver nos dentes da pessoa e você vê a pessoa quando ri de felicidade. Eu acho que essa história ainda tem que ser explicada. Isso é coisa a se explicar, porque essa cidade Luiz Domingues... É a cidade do ouro, né? Chama-se cidade, ela tem apenas 9 mil habitantes, é uma cidade pequena. O sujeito pediu uma propina de uma barra de ouro, que vale 1 quilo de ouro é 300 mil reais. 300 mil reais. Para construir 2 escolas lá, mas e empreiteiro? Não vai ganhar nada, né? Então... Mas não, propina? Eu tô falando empreiteiro não é propina. Propina tem empreiteiro, tem não sei quem. Agora, o pastor fazendo... Não, mas não tem propina nesse... não tem corrupção nesse não governo. Existe aí isso. Não sobre viu? esse governo, não. Agora, governo de ouro. Que o pastor pediu uma barra de ouro, 300 mil reais, para o prefeito de uma cidadezinha dessa, para construir 2 escolas. Mas o pastor, ele representa o ministro? O ministro já tirou o nome do presidente fora. O presidente não tem nada a ver com isso. Tirou, exatamente. Não, exatamente. Só não deu para apagar do áudio, né? Isso também é lógico, né, que ele faria isso. Agora... Conclui, Francês. Concluído. Então vai, Emerson Celestino. 1 quilo de ouro, talvez é só denunciação para manchar a imagem do presidente Bolsonaro, ou Emerson? Não, eu nem acho isso. Eu só acho assim, condenar o ministro da Educação sem ter provas, né? E aí, o que nós falamos é de afastamento. E aí descondena o condenado, né? A militância descondena o condenado. É uma redundância, mas é a verdade, né? A militância e o STF. Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas. Não importa o que faz, e sim quem faz, né? Nós, cristãos, Jesus estamos Cristo sendo também foi condenado. Debochados todos os dias, né? Ignorados, cerceados. Ainda bem que tem a Rádio Jovem Pan, que dá essa liberdade, né, para a gente falar, para a gente, às vezes, orar. Você pode argumentar também. Conclui. Não é isso, Os argumentos condenando. Deixa ele concluir, gente. Estão condenando o ministro sem provas. Ninguém condenou. Estão falando em ouro. O que foi falado aqui que ele deve ser afastado. Passam o pano para um condenado. É incrível. Jesus Cristo também foi condenado. Professor Itamar. Religião no Professor Itamar, 1 minuto. Debocha dos cristãos. Gente, legal isso. eu não vou me incomodar com vocês, não, hein?
Ô, professor Itamar, vamos levar na boa, gente. Professor Itamar, eu quero saber do senhor, esse quilo de ouro aí, cheira o que pro senhor? Olha, ontem eu tive esse assunto aqui, eu falei por cima porque eu já tinha umas informações, fui verificar, fui ver o áudio inteiro. Primeiro que aquele áudio, ele não é só uma fake news, né? Ele é uma calúnia. Porque pegaram 40 segundos de um áudio muito maior, em nenhum momento ali se fala em verba, em nenhum momento se fala em dinheiro. Isso que é importante ver as coisas por inteiro, né? E essa história também do quilo de ouro, não tem nenhuma base real, mas o que isso não importa. O que importa para a oposição é criar uma narrativa para fazer ocupar os espaços, inclusive na mídia, na divulgação, como se corrupção fosse, como a história lá da vacina superfaturada que nem havia sido comprado, que nem havia sido negociado, que nem foi. Então, assim, a esquerda, ela vive da mentira. Tanto que é só pegar os escritos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, né, Sergei Nechayev, só o Alinsky, é a mentira. Então, eles trabalham em cima da mentira. Se houver... Conclui, professor. Se houver, de fato, desvio de verba, a gente vai transferir o ministro para o PT. Vamos lá, agora Eduardo Lanza. Olha, Um minuto, Lanza. ô Paulo, se não rastrearam nem a taça Jules Rimet, quem dirá vão rastrear as barras de ouro do Aleluião, né? Mas, tio... Como que é o nome? Do Aleluião. Vai rimar com Petrolão e Mensalão. Então vai, Lanza, conclui. Mas, tio, se você criticar o ministro fazendo lobby com aliados do governo, o PT volta. Se você criticar os ministros aliados do PT, como Ciro Nogueira, como Fernando Bezerra, como dentre tantos outros que fizeram parte do governo do PT, o PT volta. Mas isso daí, o pessoal fala que é narrativa, mas nunca viu a narrativa com o áudio do próprio ministro falando também, né, Paulo? Rigon, para encerrar o assunto, 31 minutos. O que o francês, só para complementar, a gente falou ontem sobre a cidadezinha, é uma cidadezinha, uma cidade pequena, mas ela tem garimpo ilegal. Então, se é ilegal, é um caixa 2 bonito, dourado, coisa mais linda do mundo. Político que usa a religião é a mesma coisa que político que fica milionário. Você não pode confiar nem o que fala. A partir desse episódio, começou a aparecer um monte de coisa hoje. Alguns dos líderes evangélicos, o Bolsonaro, é bom lembrar, é católico, tá? Diz que é católico. O Feliciano, o Malafaia, esse pessoal tá todo... não quer saber do ministro. O Aras, que é o engavetador geral da União, não tem lugar mais na escrivaninha dele para engavetar as coisas, pediu abertura de processo contra... Quer dizer, é um escândalo e é uma pena que seja nesse horário e o ministro não tenha pedido as contas. Pelo contrário, participou de 2 eventos com o presidente da República. Aí mostra como o combate à corrupção que esses caras tanto pregam. Não tomaram providência e, olha, se depender do ministro pedir as contas, não pede.